Olá, que prazer estar de volta aqui ao podcast Gente para Negócios. Bom, acho que o pessoal ainda se lembra de mim. Rafa Cristofoletti aqui, tive aqui um hiato, fiz o meu sabático desse podcast, mas agora estou de volta depois de um ano para trazer bastante informação para vocês sobre o mundo dos negócios e também trazendo pessoas relevantes dentro das suas áreas de atuação que possam sempre trazer para a gente aqui também diferentes olhares sobre temas que com certeza vão fazer a diferença para a sua gestão. Bom, sem mais delongas, apresentando aqui a nossa equipe, estamos com o Thiago Santos nos nossos trabalhos técnicos. Hoje estaria com o Rogério Babler aqui ao meu lado, mas infelizmente, né, o chefe acabou tendo que passar por um procedimento estético, né, para ficar mais bonitão. Tá todo ali, né, recalchutado. Depois ele vai ficar bravo comigo, mas no próximo podcast a gente esclarece essa situação. E aí ele não pôde aqui por uma questão, né, estética ali de estar participando com a gente. Enfim, todo o nosso abre aqui feito como de tradição, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Nós estamos hoje com o Gerson Santos, ele que é diretor de Gente Performance do GHT, que vai falar para a gente sobre um tema muito interessante, que é a liderança em transformação. Então a gente vai falar sobre esse tema, trazendo aqui o olhar da experiência, da neurociência e também da inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, viu, Gerson? Valeu, obrigado, viu, Rafa? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que eu gosto bastante e que vem constituindo um pouco da minha carreira aí nesses últimos anos. Muito bom. Falando sobre carreira, né? Me conta um pouquinho, como é que começou essa sua trajetória em recursos humanos, principalmente trabalhando com pessoas? Certo. Trabalhando com pessoas foi meu primeiro emprego. Então, eu comecei minha carreira dando aula de espanhol. E dar aula, principalmente de um idioma, e hoje estudando um pouco do cérebro humano, nesses últimos anos estudando e agora fundamentando com a neurociência, a gente sabe que não é algo nada fácil. Ensinar um idioma estrangeiro, a aprendizagem de um idioma é algo muito complexo para o cérebro. E eu tive o privilégio de ter essa dificuldade logo no começo, com 19 anos, que foi meu primeiro emprego. Então, eu venho trabalhando com desenvolvimento de pessoas desde os meus 19 anos, hoje eu estou com 45, e depois de algum tempo eu fui para o RH. Tá? Então, eu trabalhei durante 5 anos, mais ou menos, numa instituição de ensino de línguas, atuando basicamente com ensino de idiomas, especialmente espanhol, no meu caso. Uhum. E aí, logo em seguida, eu fui para uma outra empresa, uma multinacional, uma empresa de grande porte, gigantesca, e eu tive a oportunidade de ir para o RH. Com essa experiência que eu tive dentro do modelo de aprendizagem, eu fui para o RH. E foi um jeito, entrei nesse mundo de um jeito interessante, porque eu estava lá eu fiquei 45 dias, porque eu fui para atuar numa equipe de vendas, como eu fazia comunicação social, sempre tive um poder de comunicação bom, enfim. Aí, quando eu fui para essa multinacional, saindo lá da empresa que eu trabalhei, que foi a Skill, eu fui para uma área de vendas. E aí, nessa área de vendas, tinha um treinamento de 45 dias. E foi um treinamento que, no meu ponto de vista, já daquela época, pelo conhecimento que eu tinha, estava fazendo pós-graduação em educação, e toda a bagagem que eu tinha de 5 anos dando aula e fazendo vários cursos, eu sabia que tinha várias oportunidades. E aí, com isso, eu passei pelo treinamento de 45 dias, achei que tinha muitas oportunidades, e aí, depois de 6 meses, quando eu tinha a possibilidade de ter um plano de carreira nessa empresa, que a partir de 6 meses você poderia ir para outro cargo, surgiu a oportunidade para eu ir para o RH, para desenvolver o time da Microsoft na América Latina, o time comercial da Microsoft na América Latina, devido ao espanhol que eu falava e devido a essa questão que eu fui dando alguns pitacos dentro do treinamento. Eu fiz um projeto de melhoria desse treinamento e aí a gerente comercial me indicou para o RH e aí eu fui para trabalhar no RH e desde lá eu estou dentro do RH e muito feliz por fazer parte de algo que eu gosto bastante, que é trabalhar com competência, com comportamento e com performance. Agora me conta um pouquinho sobre sua atual situação aqui em termos profissionais, né? O que você está fazendo no GHT? Qual que é o teu desafio hoje lá? Legal. Estou no GHT, uma empresa, uma indústria de peças de veículos pesados, e eu atuo lá como diretor de RH. Então, hoje eu estou numa posição de diretoria de RH, de uma visão mais macro do RH, com toda a parte hard, a parte soft também do RH. Perfeito. Eu sou oriundo da parte soft do RH, que a gente chama de treinamento, desenvolvimento, toda essa parte de cultura, enfim. E agora, nos últimos 4 anos, eu estou com esse desafio, de trabalhar com uma maneira mais
ampla do RH como diretor. Quais são os desafios que eu tenho hoje? Os comuns desde o começo da minha carreira. Como que eu faço as pessoas performarem melhor, só que hoje com uma pitada diferente, que é preservando um ambiente psicologicamente seguro, muito pautado nisso, né? Esse ambiente psicologicamente seguro, muito como um ambiente de alta performance. E como que eu faço isso? Como que eu trago a alta performance e que eu consiga trazer isso dentro de um ambiente que seja um ambiente que faça isso acontecer com a segurança psicológica para todos os colaboradores que estão envolvidos. O nosso tema principal aqui é a liderança em transformação, né? Obviamente que Sim. a tua função, imagino que seja uma função de uma arquitetura ali, né? De toda uma construção, né? De todos os processos que possam ajudar nesse maior engajamento. Mas isso passa necessariamente pela liderança, né? Sim. E a gente está falando aqui, você teve ali N experiências, né? Nós até conversávamos nos bastidores sobre algumas das suas experiências em diferentes segmentos, né? E também em diferentes momentos, né? Quando a gente pensa em liderança, Sim. né? Quais são os seus principais desafios hoje quando você pensa nos comportamentos necessários para uma liderança performar bem? A gente está vivendo um mundo hoje que tem muitas coisas acontecendo, né? Sim, sim. Olha, engraçado, eu peguei, nesses últimos, são 20 anos, vamos dizer, de RH, né? 20 anos trabalhando com RH. E eu trabalhei, eu acho que mais ou menos nessa transformação que a gente viu do comportamento de como que a gente lidera pessoas, tanto dentro de casa quanto dentro das empresas. Então, há 20 anos, quando eu estava trabalhando, era o pessoal mais ou menos da minha idade, que era com 20 e poucos anos que eu estava liderando, que eram os recentes ali, recém-formados em liderança. E tinha um aspecto diferente daquela população. O que eu enxergava, que a gente como RH estava saindo daquele RH, do RH não, de empresas que cobrava performance a qualquer custo. E neste momento que eu entrei, a gente estava nesse pensar em como que a gente poderia trazer, já fazia alguns anos, a gente poderia trazer um ambiente melhor. Só que a gente ainda não tinha muitos mecanismos de como fazer. E como qualquer transformação, a gente extrapola um pouco. Então, eu acho que naquela época, quando eu comecei, o RH era um pouco mais romântico. Certo. Era mais romântico. Então, a gente trouxe várias ferramentas que deixou o ambiente muito mais soft. Tá? E a gente queria trazer isso. Então, os desafios que eu tinha para liderar aquelas pessoas era de como que eles poderiam cuidar melhor do colaborador. Passado algum tempo, né? E aí essa população aí de 20 anos atrás, elas também foram nessa mesma tônica, ou nessa mesma pegada, sendo criadas pelos seus pais. E os pais também estavam no momento de transformação, porque a gente, eu não sei você, eu não sei quantos anos você tem. 45, estamos ali. Então, na mesma idade. Na mesma idade. A gente tinha uma linha mais dura, certo? Isso, a gente sim. era mais duro, os nossos pais eram mais severos, eles tinham um jeito de fazer a nossa gestão, a nossa liderança, muito dura e às vezes pesada demais. Eu costumo falar que os pais dessa época foram os precursores dos drones. Já viu o chinelo havaiana voando? Era basicamente era aquilo isso. ali. Basicamente isso. Brincadeira, tá, gente? E isso não era tão legal. Só que como todo processo de mudança, a gente extrapola e vai para o excesso. Então, esses pais também, que são as pessoas que eu estou recebendo hoje, depois de 20 anos, que aí eu vou contar como está o meu desafio agora de liderança. Eles também foram um pouco mais permissivos com seus filhos. Sim. Para não ter aquela dureza do chinelo havaiana, eles também fizeram muito o contrário, o oposto disso. E aí, como que nós estamos hoje na liderança? Nós estamos recebendo esse público, e esse público muito mais carente de questões emocionais. É isso que eu percebo hoje. Tá. E a gente, como liderança, e veio crescendo isso dentro das empresas, a gente trouxe um pouco mais de pragmatismo dentro desse ambiente de cobrança. Não estou dizendo que a gente ficou do jeito que a gente era antes, mas a gente está chegando num ponto mais de equilíbrio do jeito que a gente forma as pessoas. Porque hoje a gente tem base de conteúdo na neurociência, tem várias outras pessoas falando, como a Andy Mondson, falando sobre segurança psicológica e assim por diante. Eles trazem insumo de pesquisa. E hoje a gente sabe que um ambiente de alta performance também é um ambiente de alta cobrança. Só que essa população que foi criada lá atrás, ela não está preparada para esse ambiente nem de cobrança. Então, o que eu percebo hoje, o que eu estou trabalhando para essas lideranças atuais, é a assertividade. Como que a gente consegue, sim, ser assertivo, pragmático, mas com generosidade? Que é isso que fala um pouco do movimento da assertividade. Mas eu não deixo de cobrar.
E para essa população está sendo mais difícil de você ser cobrado. Então a gente está dentro de um ponto hoje que é ensinar técnicas para essa liderança, saber lidar com essa população que está um pouco mais frágil emocionalmente, mas trazendo o pragmatismo, a cobrança certa de um jeito respeitoso. Você acredita que isso está acontecendo em função da questão da faixa etária mesmo? Ou é uma questão de momento que a gente vive, né? Nessa realidade que vive hoje, por questões econômicas, sociais, o que é que seja. Eu pergunto isso porque há uma discussão muito forte aqui internamente mesmo, né? Sobre essa polêmica, digamos assim, sobre as diferenças de gerações, né? Sobre o quanto isso de fato, né, pode se dizer que se torna um padrão ou não. Sim. De determinado público. Por questões etárias apenas, sim, né? Você falou que, né, que essas gerações mais novas, talvez, né, isso que eu tenho entendido, tem esse lado emocional um pouquinho mais aflorado, mas é que só com eles mesmo, você percebe que é um recorte do momento atual que socialmente, economicamente, historicamente abrange todo mundo. Abrange isso. Eu acho que abrange todo mundo, todo mundo, pela minha experiência. Eu acho que deve ser isso que vocês discutem aqui, que é a mesma coisa que eu discuto com o meu time internamente de RH. A gente tenta não colocar todo mundo em bolhas ali, sabe? Bolhas. Exato. Mais ou menos isso. Eu penso dessa maneira, porque a gente vive de acordo com o ambiente, né? O nosso cérebro, ele trabalha com reação. Certo. E as pessoas, obviamente, se tem uma determinada idade, ela tem provavelmente uma maior tendência, pode ser. Só que eu vejo que os comportamentos, eles não estão só em uma geração. Eu sempre falo isso para o meu time. Não está presente só nas pessoas que estão de entrada. Eu tenho um colaborador com 40 e 50 anos que está pedindo mais qualidade de vida. Porque faz parte do momento atual as pessoas pensarem sobre qualidade de vida. Talvez eles peçam também mais feedbacks, né? Queiram mais feedbacks, mais respeito. Por mais que tenham vindo de situações que eles não foram tão respeitados. Só que hoje o momento exige mais respeito. Então, eu acho muito vai ao encontro do momento que a gente vive, do ambiente que a gente vive. Eu estou muito a favor com a sua linha de raciocínio. Sim, é uma discussão que a gente sempre levanta aqui. Enfim, hoje, inclusive, estávamos conversando sobre isso. É por isso que essa fala me chamou a atenção, né? Eu gosto de ouvir diferentes pensamentos aí sobre esse tema. E aí você traz bastante também na tua fala, e a gente até conversou antes, né? Sobre a neurociência. Quando você me disse, eu sou um entusiasta da neurociência, eu fiquei muito feliz, porque aqui na MH, né, a gente já conversou também, a gente tem a neurociência em boa parte dos nossos projetos e treinamentos, para não dizer a totalidade. Né? Alguma pitada de neurociência sempre tem. Né? E nós somos aqui, né, sócios do Instituto de Neuroliderança. O Rogério Babler, né, que estaria aqui comigo hoje, ele escreveu um livro que te presenteou, inclusive, né, o Sinapses de um Líder Imperfeito, que traz muitos conceitos da neuroliderança, né, que é a neurociência aplicada ali a comportamentos de liderança e histórias pessoais também, para falar de tudo isso. E aí você me fala, olha, eu falo sobre liderança e gosto de falar sobre liderança usando neurociência. De onde surgiu esse teu interesse pela neurociência? Como ela tem te ajudado no dia a dia com a equipe? Legal, Rafa. Eu acho que deve ter sido um pouco do que deve ter, alguns anos atrás, vocês, a consultoria, ter buscado interesse. Hoje, o principal ponto é como que eu aplico programas e ações de desenvolvimento humano de uma maneira mais assertiva. A neurociência, ela traz isso. Então, esses estudos que vêm nos últimos anos comprovando de diversas maneiras e cientificamente por que e como o ser humano se comporta, ele ajuda a gente a ter mais assertividade nos programas internos de RH. Seja desde um programa de remuneração, de como que eu faço as pessoas se entusiasmarem mais, estarem mais motivadas, mais aguerridas por uma meta, até um programa de desenvolvimento de liderança, que é o caso que a gente está conversando aqui, muito sobre o viés de liderança. Exato. Então, entender o mecanismo do cérebro me ajuda a trazer mais assertividade para os programas e as ações que cada um, e comportamentos que cada um precisa dar e doar para ter um determinado objetivo. E como que ele reage melhor ao ambiente. Então, isso me ajuda bastante nessa criação dos programas e me deixa mais robusto. Que muito interessante que vocês vêm trabalhando e provavelmente os programas que vocês fazem têm uma base mais sólida e sejam mais assertivos do que programas que não usam uma base científica tão adequada e faz muito por achismo. Então, a neurociência deixa menor essa questão do achismo que a gente tem sobre comportamento e desenvolvimento de performance. Um ponto aqui importante, vocês devem estar ouvindo aqui algumas buzinas, né? Durante o podcast. Lembrando que a gente faz questão de gravar o podcast no nosso próprio escritório para valorizar a nossa estrutura.
Olha lá, só falar. Agora foi, ó. Muito bem. Mais uma. Mais uma. E nós estamos aqui numa região de São Paulo, que é uma região movimentada, muitas obras, muitas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo. Então, pedimos desculpas por esse áudio inesperado, mas já também dizendo que faz parte. Isso chama-se vida real. Boa, É boa, assim que vida é a real. coisa. Exato. E falando um pouco sobre vida real, um outro ponto aí sendo bem aberto é que quando você entra numa mesa de executivos, que é como eu estou nos últimos anos, conversando com presidente, vice-presidente, diretores, eles são mais pragmáticos. Uhum. E eles exigem, como eles exigem da área financeira, mais dados, mais números, mais evidências. E eu sentia a falta disso quando eu falava de comportamento humano. Tá. E a neurociência vai me trazer e vem me trazendo isso. Desde que eu comecei a estudar, já há alguns anos, e agora aprofundando o estudo no MBA que eu estou fazendo, ela me traz mais repertório e mais dados e fatos para eu poder trazer mais argumentos para uma mesa executiva. Então, esse foi o segundo ponto. Você tem alguma história que você consegue me trazer, né, de um diálogo, de uma situação que você falou, cara, eu usei isso aqui e funcionou? Recente agora. Tá. A gente vinha, na empresa que eu trabalho atual, no grupo Hidrautorque, a gente tinha um modelo de remuneração que era um modelo variável. Uhum. Tá? E há muitos anos, desde que eu entrei lá, os colaboradores eles não estavam gostando deste modelo. Então, todo colaborador, desde o auxiliar de limpeza, os auxiliares, os jovem aprendizes, até o diretor recebe com uma remuneração variável. Ou seja, o salário dele varia de acordo com metas do negócio e metas pessoais. Tá? Metas que você tem ali cargo por cargo. Isso não é comum fora de uma área comercial, concorda? Sim. Então, lá era muito diferente. Eu nunca tinha visto isso no mercado. Há 4 anos fui para lá. E aí, há 4 anos, as principais... no primeiro momento, eu falei, nossa, que bacana. Quando você vê na teoria, sim, ele é interessante. Que você fala, você remunera, enfim, parece que é uma coisa legal. Mas quando você vai estudar um pouco neurociência, você vê que não tem algumas coisas legais. E essas coisas legais que eu fui estudando ao longo desse último ano, ela vai ao encontro do que eu escutava nos meios de comunicação com o colaborador. Esse era o principal ponto de reclamação dos colaboradores na nossa pesquisa de clima anual e também nas questões externas, quando você sai da empresa, que você vai lá e você coloca comentários sobre a empresa. Perfeito. Vinham questões falando sobre esse trabalho. E quando a gente vinha conversar em Focus Groups, trazia algumas informações. E a gente vinha trazendo isso para o grupo, para o presidente, enfim, falando, olha, não é algo que está legal, as pessoas queriam um novo modelo, talvez voltar para uma remuneração fixa e assim por diante. E aí, depois de 4 anos, nesse último ano, eu consegui mudar o modelo e a gente mudou no último semestre para o modelo fixo. E por que me ajudou a neurociência? Porque eu consegui trazer a questão principal do cérebro, uma das questões principais do cérebro, que é a questão de previsibilidade. Então, os mecanismos do cérebro, quando vai contrariando essa questão da previsibilidade, ele não gera um comportamento que a gente queria, que era as pessoas mais aguerridas, mais criativas e querendo fazer diferente. Muito pelo contrário. Ele gera o comportamento que realmente a gente tinha, que estava demonstrando nas pesquisas, que era um comportamento reativo. Tá. Então, eu fico muito mais numa proteção do que realmente fazendo o que era a essência do programa, que era trazer pessoas mais protagonistas do seu resultado. Ou seja, pelo que você está me dizendo, né, a gente entraria naquela situação em que, desconhecido, pela Sim. falta de previsibilidade, o Sim. cérebro automaticamente entenderia aquilo como um problema, perigo. Um problema, um perigo. Tá. Então, Tá? E a gente vive muito nisso, né? Uhum. O cérebro foi feito basicamente nisso. A gente vive muito nesse modo. E o meu modelo instigava esse módulo que já é basicamente natural. Uhum. Então, eu estava trazendo muito mais proteção do que o que a gente queria na essência do programa, que era protagonismo e criatividade para as pessoas fazerem diferente quando o resultado não estava certo. Tá. Então, esse foi um dos elementos que eu usei. Eu usei outros argumentos também da neurociência que eu usei na última fala que eu tive para conseguir ganhar o respeito de fala e saber que aquele modelo era um modelo que precisaria de uma mudança. Tá. Dentro disso aqui, até me deu uma curiosidade, né? Sim. Isso, obviamente, a gente está falando, né, de uma realidade ali, né, que estava comprovada por pesquisas e tudo mais. Agora eu fico pensando, se chegar para um time comercial, que os caras gostam ali de um bônus, eles gostam ali de um... Sim. E aí, como é que você fez ali? O comercial entrou nessa também? O comercial não entra. Porque essa galera porque tem já outra... faz parte da rotina deles, né? Eles têm uma outra mentalidade e o efeito, provavelmente, da dopamina, eles gostam, né? Dessa aceleração de
vou ter mais resultado, de poder ter mais ganhos, que não é a realidade, não era a realidade dos demais colaboradores. Talvez porque eles já estariam mais habituados, para eles já seria... o incerto é previsível para eles? Olha que coisa maluca isso. Eles já trabalham muito bem dentro dessa imprevisibilidade. Né? Porque e provavelmente por causa do comportamento, né? São comportamentos de pessoas que se acostumaram com o efeito de dopamina e gostam do efeito da dopamina ali, de acelerar e vibrar com alcance de metas. Isso não fazia parte dos demais colaboradores. Dos demais colaboradores, que interessante. Os demais colaboradores que tinham uma outra formação, principalmente as pessoas da área financeira, pessoas das demais áreas completas, não via isso com bons olhos. Eles precisavam ter aquela garantia para pagar os boletos no fim do mês e não ter preocupação com... Era isso que eles queriam. Eles queriam a garantia, a previsibilidade de que o meu salário não ia oscilar. Muito bom. Então, esse foi um dos pontos que eu trouxe, além de outros argumentos que eu usei também da neurociência, que depois de 4 anos a gente conseguiu trazer para o modelo, que era um modelo desejado pelos demais colaboradores, exceto a área comercial, bem pontuado por você. Não é que eu sempre penso na galera. Falo, caramba, se chegar com essa proposta para o time comercial, será que o povo... Não, porque já eles iam ficar muito bravos. Eu acho que já estão acostumados no efeito. Muito bom. Uma coisa muito interessante também, que para mim, né, fez todo sentido quando eu comecei a aprender um pouco sobre neurociência, é sobre a gente falar sobre comportamentos de liderança, mas não mais ali naquilo que é visível, né? Sim. Mas no que está submerso. Porque muitos das teorias, dos conceitos de liderança, né, essas mais tradicionais, falam muito sobre comportamentos que são muito observáveis. Olha, o bom líder deve fazer isso, o mau líder faz aquilo, e o importante é que você siga esse caminho. Né? A neurociência, ela explica o porquê a gente faz o que faz. Né? Isso te encanta também, você conseguir aprofundar mais essa questão do comportamento humano por meio da neurociência? O que você aprendeu com isso? E isso eu acho que é o grande ganho, porque eu sabia ali mais ou menos como que esses comportamentos e os comportamentos acontecendo, o que acontecia. Como é que você usa isso a seu favor? Ao meu favor? Sim. Usar o porquê que os comportamentos acontecem? Porque compreendendo, né, esses comportamentos humanos, né, por que eles fazem, as pessoas fazem o que fazem, como é que você usa isso no seu dia a dia? Por exemplo, num programa de liderança, tá? Entendendo isso, né? Quando você vai ensinar, por exemplo, um líder um feedback, por exemplo, né, pegando um feedback, você consegue utilizar elementos, por exemplo, da previsibilidade. Então, por que é importante você dar feedback? Isso é importante para mim para usar como ferramenta. E como que eu deixo essa ferramenta melhor? Tá? Então, eu entendendo que o feedback é um momento que trabalha com várias questões neurais. A primeira dela é a questão de uma previsibilidade. Eu saber ali em que ambiente que eu estou, e como que eu estou sendo enxergado. É previsível esse ambiente? Então, o feedback ele traz algo que, por ser humano e para ser neurociência, é uma base importante. Segundo, é a conexão que você tem de uma parte social que o ser humano tem. Né? A dor social hoje é comparado com uma dor física, e isso é comprovado pela neurociência também, por meio de imagens, enfim, que você ativa as mesmas regiões cerebrais. Você sabendo disso, você consegue informar para a pessoa, por exemplo, para um líder que eu tenho, com base quais são os efeitos e o porquê que ele dá aquele feedback, e que não é só para ele ir lá e falar bem ou mal de uma pessoa. Ele tem um efeito no comportamento que depois vai gerar uma performance melhor, muito mais adequada. Então, eu entendendo isso, eu consigo montar um sistema de feedback melhor. Quando que ele acontece na empresa, quantas vezes que ele tem que acontecer. E eu consigo também dialogar com a liderança e, trazendo esses insumos, trazer uma coerência do porquê que ele tem que fazer. E a gente se move muito pelo porquê, né? E não só de uma ferramenta que você vai lá e ensina. Então, eu vejo, por exemplo, quando eu passo essas propriedades para as pessoas do o que mecanismo que eu estou atingindo, o que vai fazer, qual que é a propensão disso acontecer, eu vejo muito mais intenção de colocar em prática uma ferramenta que a gente está falando em sala de aula. Isso é muito legal, que vai muito em encontro com o que a gente faz aqui na MH também, né? Você falou sobre o propósito, né? Sim. A gente até faz uma mudança até na palavra, a gente quando dá os treinamentos, a gente explica para as pessoas, Sim. né? Que há essa pequena correção, né? A gente aqui na MH não usa nem porquê, a gente usa os nossos paraquês, né? Sim. Porque muitas vezes quando a gente está com porquê dentro ali do argumento, dentro dos questionamentos, a gente acaba de certa forma caindo ali um pouco em processos, um pouco objetivos,
metas Sim. de todo mundo, né? O para quê, a gente vai além. A gente conecta isso, né, com visão de futuro, com algumas coisas que envolvem ali a imaginação, que envolve, né, alguns propósitos que vão além do processo, né? Sim. E aí a gente consegue chegar no cerne ali, quando a gente provoca as pessoas a fazerem, né, algo dentro dos seus propósitos. Então, isso é muito legal, porque a gente fala muito disso nos nossos treinamentos também, Sim. né? Essa conexão com o propósito para a gente conseguir comunicar e fazer com que as pessoas... A neurociência fala muito disso, né? Quando a gente estuda, eu estudando agora, uma das maneiras melhores para você fazer mudança comportamental, existe 3 grandes bases, né? Uhum. É você trazer para a consciência, Ok. né? Trazer para um nível de consciência aquilo, que aí você vai trabalhar ali com áreas que vão fazer esse movimento do neocórtex, enfim. Você trazer um segundo passo é a intenção, qual que é a sua intencionalidade com aquilo. Dentro do último programa de liderança que eu liderei aqui no grupo GHT, a gente trabalhou bastante com essa questão. Ficamos 1 ou 2 aulas falando sobre intenção. Qual que é a sua intenção como líder? E essa intenção tinha ali as razões, os paraquês, os porquês. Perfeito. Né? Então, essa intencionalidade é importante. Então, consciência, intencionalidade e a questão da prática repetitiva. Tá? Os estudos da neurociência, que fala de neuroaprendizagem, de como que você cria uma nova conexão, enfim, vai muito nessa questão da prática repetitiva. Né? E também não é uma coisa também tão nova, né? Que a neurociência só está ratificando e comprovando. Mas você tem os psicólogos como os psicólogos behavioristas que já falavam dessa questão da repetição importante para o nosso cérebro, para a aprendizagem. Então a neurociência só ratificou isso e vem consolidando que isso é um experimento científico interessante você repetir. Então essas 3 bases a gente vem trabalhando bastante. Nível de consciência, intencionalidade e a prática repetitiva. Esses são 3 grandes pontos interessantes e que eu venho cada vez mais colocando nas ações, sejam elas de treinamento, de mentoria, coaching e assim por diante. Se você seguir essa base, é uma base bem sustentada. Olha que legal que você trouxe pra gente, né? Porque nós somos uma consultoria que trabalha com treinamento e desenvolvimento, né? E a gente sabe que é muito importante ter essa repetição, ter essa prática, para que as pessoas possam se desenvolver, né? Não existe aquela coisa que a gente fala que é a bala de prata. Eu vou dar um treinamento X ali, nunca mais eu falo com ninguém ali e tá resolvido o meu problema. Sim. Pelo que eu entendo, então, você parte dessa ideia mesmo, que a repetição é importante treinar, é importante retreinar, é importante, né? Sim. A gente ter isso dentro das empresas como uma prática mesmo, né? Faz alguns anos que lançou no mercado uma metodologia chamada 6D, eu sou formado nessa metodologia. O 6D já falava sobre isso. A gente trabalha, inclusive, também. Vocês trabalham com o 6D, que é uma prática que eu também gosto de trabalhar. Dentre e o Dehaene, com a neurociência, ele comprovou isso. Né? Então, ele já se falava dessa questão de você olhar para a prática, não olhar só para o momento do treinamento. O momento do treinamento é legal para quê? Para você trabalhar com consciência, nível de consciência. Certo. Você trabalha com nível de intencionalidade, que foi o que eu falei que eu trabalhei, e trabalha com algumas práticas. Mas a prática do dia a dia, dentro do ambiente, dentro do contexto, ela precisa ser mais trabalhada. E é ela que gera mudança do comportamento, que faz o neurônio lá, falando bem, de uma maneira didática, ficar mais grosso lá, né? Sim. Você ter mais força para a gente usar aquele e não usar aquele outro mais fraquinho. Deixar o outro mais fraquinho e usar esse daqui, que é um novo comportamento instalado que a gente quer. Então, nisso daqui, o Dehaene fala muito bem, e é a prática que eu venho. E que isso foi uma grande mudança que eu tenho nesses 20 anos de desenvolvimento de pessoas. Antigamente, era clássico a gente olhar muito com carinho, e eu não deixo de olhar, mas a gente olhava para dar um treinamento robusto, de 20, ficava 8 horas, 40 horas. E não falo que, dependendo do momento, precisa ter, porque você precisa muito de conteúdo, enfim, para trabalhar. A depender do conteúdo é necessário uma estrutura maior. É necessário mais estrutura. Mas a gente não olhava bem para algo que tem que ser muito bem construído, e eu acho, e na minha experiência, depois do 6D, e agora estudando neurociência com o Dehaene, isso vem se consolidando, e eu venho olhando mais para a prática. Como que eu crio o meu treinamento e o meu modelo ali para eu ter doses de prática e de consolidação? O Dehaene fala isso, né? Primeiro ponto, atenção. Depois ele fala sobre desenvolvimento ativo. Ele fala sobre o feedback ao erro, que vai muito dessa questão da construção da fluidez, que é o próprio cerebelo, que é uma parte do cérebro, ele trabalha com isso, com a eliminação do erro. Então, esse feedback ao erro é extremamente importante quando você quer desenvolver uma competência. E ele fala sobre essa consolidação. Essa consolidação espaçada é o grande tchan, e que a gente, como treinamento, e hoje eu vejo essa minha mudança do lado de só pensar na construção do treinamento, e hoje eu olho também
e talvez com melhor olhar para essa parte que é ela que vai fazer a diferença, que é essa parte da repetição, né, da prática repetitiva. Muito legal. A gente está falando aqui, né, bastante de neurociência, tem trazido muitos conceitos aqui, que inclusive a gente trabalha em neuroliderança, né, que é um dos nossos Sim. programas, que a gente já te convidou, inclusive, aqui para participar. Isso, já estou interessado e já estou na expectativa de participar. E aí eu tô vendo o chefe lá no fundo, ele deve estar se coçando para participar dessa conversa aqui, mas eu já expliquei no início que ele não pode participar por questões estéticas ali, né? Nossos ouvintes, nossos internautas já estão sabendo. Mas, Rogério, dá um joinha pelo menos pra gente aqui. Queria estar aqui na conversa, né? Que bom. Legal, boa. Que boa. bom. Legal. Bom, a gente está, né, falando muito sobre essa questão da neurociência, e uma outra coisa também que a gente sempre é demandado aqui na nossa consultoria é para a gente estimular e a gente conseguir ajudar as empresas a construírem ambientes de confiança. Certo. A neurociência também ajuda nisso, né? Ajuda nisso bastante. Como é E esse é um dos grandes pontos que eu venho, além dessa questão da aprendizagem, que é algo que mudou do meu passado, há 20 anos atrás, que olhando com bastante carinho, eu vim de sala de aula, então para mim, preparar a sala de aula é um tesão. Sim. Eu sei, efeito dopamina para mim, preparando o curso, é muito importante. Montando, né, toda a estrutura, pensando em dinâmicas e por exemplo, hoje como diretor, fontes, sabendo, fazendo a crítica, muito mais com a crítica, menos com a criação, mas criticando, entusiasmando as pessoas do meu time a fazer melhor, enfim. Não, acho que temos aqui talvez um futuro consultor, hein? Então, é algo, a prática de sala de aula para mim é algo que me brilha os olhos, que eu gosto bastante, é tentador para mim. Porém, essa parte agora que a gente está trabalhando, mudar para esse aspecto de como que eu consigo consolidar o aprendizado, para mim está sendo super importante. Então, esse vem como um aprendizado grande para mim, essa repetição aqui de como que a gente faz. Muito bem. Bom, já navegamos aqui pela neurociência, né? Só que não tem como a gente não falar de uma outra grande transformação que vem aí influenciando, né, líderes e também pessoas em todos os níveis das empresas, que é a tal da inteligência artificial. Ai, o que essas lideranças fazem com isso hoje? Né? Porque tá todo mundo querendo usar IA para tudo. Sim. Né? O bonito é ter IA para chamar de sua, né? Sua. O seu funcionário, o seu agente. Seu agente, que as pessoas têm um repertório de IAs ali para fazer um monte de coisa. Sim. Mas assim, a gente tem tanta informação, tanta opção, tanto tudo. Como é que você está conseguindo fazer a gestão disso? O que de fato é relevante? Você tem algum caso para contar para a gente? Me explica, como é que está a liderança dentro desse universo aí da IA, influenciando o dia a dia nas empresas? No GHT, há 2 anos, a gente começou um projeto lá de implantação de IA, porque era um tema que estava na mesa executiva. A gente teria, né, tanto o nosso conselho estava pedindo para a gente começar a tratar do tema de IA, presidência também indo para empresas, conhecendo todo o universo e os ganhos que traz a inteligência artificial, e são ganhos relativamente interessantes, e a gente tinha que começar a trabalhar. Tá? Então, ficou quem que vai fazer, quem que vai fazer, quem que vai fazer. E quando a gente começou a estudar um pouco, eu falei isso numa palestra que eu dei recentemente, quando a gente começou a estudar um pouco de IA, a gente viu que era um movimento um pouco diferente dos movimentos de tecnologia que aconteceram no passado. Você é da mesma época, então você passou provavelmente do momento do Windows, todos as mudanças, quando mudavam uma questão do Excel. Só que é algo muito mais técnico. Se você pegar, por exemplo, a taxonomia de Bloom, que é aquela regrinha que a gente tem das competências, as mais simples até as mais complexas, você vê que muito do Excel ele trabalhava com as primeiras bases. E uma coisa importante, né? A gente tinha essas mudanças acontecendo, mas essas mudanças elas tinham tempo para serem consolidadas. Tempo muito maior. Já começava por aí. Hoje muito mais acelerado. Só que essas competências, ela mexia com algo muito mais técnico. Hoje, quando a gente começou, e aí eu comecei a debruçar, começou todo mundo a falar, eu comecei a também ser usuário de inteligência artificial, eu vi que eles estavam trabalhando com comportamentos muito mais complexos. É essa inteligência artificial, é essa tecnologia que a gente está trabalhando. Então, se você pegar a taxonomia de Bloom, eu gosto muito de teoria, você pega, ela deixou de trabalhar com os 2, 3 primeiros níveis, que o Excel, o Word, essas outras ferramentas de tecnologias, elas supriram. E que hoje você vê nas fábricas. Então, o listar, o ordenar, o concretizar algo e até o aplicar, você vê que muitas fábricas já com poucos colaboradores trabalhando, enfim. E a gente pensava que essa outra parte, que era a síntese, que era a análise e que era a criatividade, a gente não ia passar para uma máquina.
E essa inteligência artificial, quando a gente comecei a olhar, eu falei, ela trabalha também com essa. E ela trabalha com questões de capacidade humana. E se está falando de capacidade humana e estava falando de comportamento que ia mudar também da população, isso veio para o RH. Então, aí a gente trouxe isso para o RH e a gente tratou como um projeto. O que a gente fez? Um projeto bem completo, não só de disseminação da IA, que a maioria das pessoas está fazendo, que é você disseminar e fazer um letramento. A gente também fez o letramento. Mas a gente uniu liderança de novas lideranças, pipeline de liderança para ascensão, e também o nosso Nine Box, que é pegando talentos, e a gente propôs para os melhores colaboradores da empresa, avaliado no Nine Box, e para 5 novos trainees e 5 talentos mapeados aqui no 9, que a gente queria transformá-los em líderes no futuro, com analista sênior, a gente propôs eles usarem IA no dia a dia com uma ferramenta que a gente contratou. Então, eles foram desafiados na prática, aí vem aqui a prática, e não ficar só na teoria, eles tinham tendo todo o treinamento teórico, de liderança, enfim, mas a gente estava capacitando o líder agora, o líder que a gente quer formar para o futuro, já usando e fazendo parte do universo de IA na prática. Então, eles foram convidados a montar projetos em cima de IA, durante 9 meses. E aí eles escolhiam as ferramentas que eles deixavam mais adequadas, livres para poder... Livre para criar. Então, eles tinham que criar, a maioria criou agentes, tá? De IA, só que com problemas da empresa. Então, eu tive desde um problema da fábrica, que era, por exemplo, uma máquina. Você tem que ler lá não sei quantas páginas quando dá um problema. O que um agente de IA consegue resolver? Ele consegue fazer essa leitura e também dos problemas que já deram na máquina e consegue falar, a solução é essa. Então, com muito mais eficiência, eu fico com menos fábrica, com menos tempo de máquina parada, que isso é um problema para a indústria. Então, eu tive desde este até problemas de positivação de vendas, que era o caso que a gente estava falando, como que eu positivo melhor vendas e uso. Então, foram 10 grupos trabalhando e eles exerceram a liderança de 4 pessoas, que eram ali dentro de 9 meses. Então, eu trouxe a liderança para a prática dentro de uma empresa, que era a minha empresa. Então, conseguimos promover algum deles agora, e essas pessoas já foram treinadas, já estão sendo treinadas de como que elas lideram usando o IA e fazendo com que outras pessoas utilizem IA para ela complementar, né? Não substituir, mas complementar a capacidade humana. É isso que eu estava aqui pensando, né? Você teve ali os projetos, muitos deles possivelmente, né, aprovados, usados, né, com resultados, mas mais importante que isso é você conseguir fazer com que as pessoas comecem a criar o hábito de trabalhar em squads, né, em projetos, em situações ali, já envolvendo a inteligência artificial. Você já começa a educar essas pessoas usando projetos para isso, para o futuro que já do meu tá ponto aí. de vista, não vai mudar. É um futuro que só tem de só a crescer. O uso da inteligência artificial vai ficar cada vez maior, só que o que eu percebi, que as pessoas estavam usando de uma maneira errada. E a gente foi para ensinar a usar da maneira mais certa, que é você complementar, né? Eu acho que o grande desafio da liderança... O que é usar de maneira errada? O que você via ali que tinha... No começo você teve que, de repente, falar, opa, pera um pouquinho. O pessoal estava usando de uma maneira muito básica, como se estivesse usando uma ferramenta que tem muito mais potencial. É igual a gente fala do Excel, né? Você usa lá para fazer uma tabelinha e ele tem muito mais capacidade. As pessoas estavam usando como usavam as outras tecnologias. De uma maneira básica, por exemplo, eu vou usar para fazer um e-mail. Isso é uma maneira básica. Escrever um corpo de e-mail ali. Um corpo de e-mail. Eu posso usar para ela ser um agente meu que consegue resolver problemas que eu teria que ficar lendo lá várias páginas e depois pegar vários. Por exemplo, na fábrica eu dei uma solução, eles deram uma solução interessante. Só imagina lá um operador da máquina ou um manutentor, uma pessoa da manutenção. Ela ia ter que ler todo o catálogo para achar, ia demorar um tempo para isso, e aí ela ter que olhar ordem por ordem do que já aconteceu de problema para dar uma possível solução para aquilo. Hoje eu consigo, com 1 minuto, contar o problema, com um clique, ela vasculhar tudo que tem lá e me dar possíveis soluções. Olha só. Então, o que a gente trabalhou? Eu poderia trabalhar de uma maneira muito melhor para o meu trabalho, para eu conseguir, sim, melhorar minha performance. Porque enquanto que eu não estou ali, eu posso estar fazendo uma manutenção preventiva, que geralmente é a grande questão do pessoal da manutenção. Eu só consigo fazer a manutenção quando tem um problema. Quando a máquina você consegue fazer isso com uma melhor eficácia, eu consigo fazer coisas mais estratégicas, que no caso de um operador ou de um manutentor, é fazer a manutenção preventiva. Então, eu consigo liberar espaço para isso. Então, a gente começou a utilizar e a fazer o que eu estou sempre falando. A IA
é para complementar habilidades humanas. Exatamente. Isso me faz lembrar um caso recente nosso aqui também, né? Nós estamos também já trabalhando, né, com tanto para a gente montar treinamentos, apresentações, né, coisas que, né, enfim, normais, né? Mas nós também estamos desenvolvendo para empresas algumas possibilidades. E na semana passada, até o Thiago, que está atrás das câmeras aqui, ele trabalha com desenvolvimento também desse tipo de ferramenta, né? Nós tivemos ali uma encomenda de uma solução para uma instituição financeira, e aí o Thiago ali fez um negócio incrível, assim, eu estou dizendo que assim, eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Ele conseguiu mapear 40 funções ali dessa instituição financeira, né? E o desafio era a gente trabalhar a visão global das pessoas, né? Uma visão estratégica com base no conhecimento que ela tem geral, né? do que o mundo externo influencia a instituição e a profissão dela. E aí, com base na notícia abastecida ali, aquela IA já fazia uma conexão com a função da pessoa, as competências que a pessoa tem ali e tudo mais, e já dá todo ali um mapeamento de como aquilo influencia o trabalho dela ali, a instituição que quer que seja, né? E também possíveis caminhos para estratégia mesmo, para você poder resolver e para você poder entender, né? Então, assim, poxa, eu preciso ter mais visão de mundo. Sim. Sozinho, muitas vezes as pessoas não conseguem, mas se você consegue ter uma IA que te dá um recorte com base na notícia do dia, você já começa a ganhar mais... Facilita. E o que a gente sempre reclama é essa questão do tempo. Imagine você ter uma dessa para você ter melhor conteúdo, você já não fazia aquilo, que era ler as notícias do dia. Se você consegue uma para resumir aquilo e te passar, você fica com mais conteúdo para você poder fazer outras coisas, você ganha tempo. Então, quem usar da melhor maneira, que foi isso que a gente está tentando, obviamente, né? Mil maravilhas. A gente vem introduzindo, é algo super recente. Então, essa cultura da IA, e vocês trabalham com cultura, eu acho que vai ser um outro tema para a cultura nos próximos anos. Como que você implementa essa cultura da IA? Né? Como que eu uso da melhor maneira, como que eu uso ela para me complementar com a habilidade humana. O que você estava falando, por exemplo, hoje, o que você estava falando agora, vai muito ao encontro da taxonomia lá de Bloom. Né? Ela usou análise, usou e até criou, te deu sugestão. Sim. Então, o que eu faço com isso? Porque aí ela já está pegando, né? Aí é você. Como que eu complemento essa habilidade? Porque ela já me deu algo que um analista sênior faria. Uma pessoa sênior faria essa habilidade. Então, como que eu posso usar, eu como líder, usar isso, sendo que às vezes eu não tenho um analista sênior para fazer isso. Nesse caso, o ser humano é o fim, ele te dá informação para você agir. Em muitas situações que a gente percebe também é o contrário, a gente é o início do processo. Então, a gente está ali, né, com a nossa capacidade de elaborar um bom prompt para a gente conseguir, por meio dessa nossa capacidade e conhecimento, fazer um bom projeto ali, fazer uma boa entrega. Né? Então, assim, o que eu entendo? Né? Que o fator humano ele ainda é muito importante dentro desse processo. É muito importante, até para fazer a pergunta, porque o outro ponto foi interessante você ter colocado isso. As pessoas não sabiam fazer perguntas. E a gente fazia uma dinâmica que era a seguinte, me dá de 0 a 5, sendo 5 maior, como que você está em relação ao uso da IA? A maior parte das pessoas colocava 4 e 5. Aí, na hora que a gente pedia para elas, a gente fazia uma brincadeira lá, falava assim, faz uma pergunta sobre saúde. Ela perguntava assim, como é a saúde? Coisas básicas, porque não tem repertório. Básicas, né? Porque não tem repertório. Então, elas não sabiam fazer prompt. Porque um prompt correto é toda aquela questão, né? De você colocar persona, você colocar contexto, colocar o que você quer de produto final e assim por diante. Então, algo até que a gente já vinha falando sobre, quando a gente começou a falar há muito tempo atrás, sobre coaching. Coaching deu aquela explosão. Isso, sim. O que a gente falava? Saber fazer perguntas. Exato, as perguntas, né, abertas. Eu vejo a mesma questão. Vai usar bem, nesse primeiro início, é quem souber fazer boas perguntas. E é isso que a gente trabalhou bem nessa primeira parte cultural. Como você fazer boas perguntas para você usar da melhor forma para o seu dia a dia e, no final das contas, melhorar a performance. Exato, e as pessoas se acomodam muito com o uso da IA, porque, né, eu estava dando uma estudada, né, no tema e eu, né, descobri que a IA tem camadas também. Então você tem que provocar constantemente a IA e não se contentar com a primeira resposta, não. Sim. Porque ela vai sempre te entregar mais. Você vai quebrando camadas, né? Então, eu tenho uma pergunta que eu faço assim, agora dê o seu melhor. É verdade. Deu o seu melhor. Aí, geralmente, na maioria das vezes, ela me traz melhor do que ela trouxe do que estava antes. Olha só que curioso. Do que estava antes. Bom, falamos aqui então sobre esse tema liderança em transformação, passando, né, pela experiência que você teve aqui em ordem cronológica dessas transformações todas. Falamos sobre neurociência e também falamos aqui sobre inteligência artificial. O tempo é curto, a conversa poderia se esticar tranquilamente por mais 1 hora. Falando só de neurociência, teria conteúdo para neuroliderança, teria para 40 horas. Para 40 horas, exatamente. Mas foi assim, um prazer muito grande te receber aqui, muito legal te conhecer, né, e
conhecer do teu trabalho também, envolvendo, né, todos esses temas super relevantes, né? A gente está falando, poxa, sobre atualidade, sobre modernidade, sobre futuro, sem esquecer o passado, obviamente, também. Então é isso, queria te agradecer. Quiser deixar tuas redes sociais para as pessoas te seguirem também, fica à vontade. E é isso. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Queria também agradecer bastante. Sempre nesses bate-papos a gente conta um pouco de história, relembra um pouco dos fatos, traz algo importante e até para a gente começar a fazer mais, enfim, e trabalhar. Espero ter contribuído. Acho que são os temas, como você falou, são duas pautas super relevantes que a gente conversou aqui e falamos um pouco de prática, né? Teoria, um pouco de prática. Minhas redes sociais, no Insta, gerson.performance e no LinkedIn, Gerson Cosme Santos. Boa, no LinkedIn já estou te seguindo ali, inclusive. Beleza. Me aceita lá. Beleza. Valeu. Aproveitando aqui para fazer o nosso jabá também, @mhconsult.com.br no Instagram e mhconsult, né? Tudo em minúsculo ali no LinkedIn. Vocês também encontram a gente ali com conteúdos diários sobre treinamento e desenvolvimento para as empresas. Aproveitando também que eu estou aqui no momento jabá, vou dar uma moral aqui para o chefe e vou fazer a propaganda do livro Sinapses de um Líder Imperfeito, o livro novo do Rogério Babler, que saiu aí a coisa de 3 semanas, está quentinho, e a gente consegue também fazer ali a compra online. Então, se você estiver interessado em saber mais sobre neurociência aplicada à liderança e tratar de temas ali que envolvem... Pode vir, Thiaguinho. O Thiaguinho está aqui, ó, ele faz câmera, ele faz IA e também faz aparecer livro. O Thiago é um mágico, está aqui, ó. O livro do Rogério Babler, Sinapses de um Líder Imperfeito, já está, inclusive, à venda nas redes sociais, no Amazon tem, várias outras também. Digita lá no Google o título do livro que você vai achar o link ali, vale a pena, tá? É isso, obrigado pela sua presença. Muito bom. Ficamos por aqui, espero estar com vocês em outros episódios do nosso podcast Gente para Negócios. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.